Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu vou desviar um pouco, né, o foco da nossa atenção aqui. A gente geralmente fala muito sobre cinema aqui, né? Mas hoje eu quero falar de uma série, tá? Que tá na Paramount, tá? Na Paramount Plus, tá? Jornada nas Estrelas, né? Star Trek, né? Strange New Worlds, temporada 3, né? Vamos começar a fazer alguns vídeos aqui de Strange New Worlds, da temporada 3 de Strange New Worlds, né? Vou sempre fazer vídeos aí sobre os episódios dessa temporada. Deve ser uma temporada curta, provavelmente de 10 episódios, né? E os 2 primeiros episódios já foram liberados para poder assistir. Eu dei uma assistidinha aqui, tá? E o que eu posso dizer, gente, desses 2 primeiros episódios? Eu vou fazer um vídeo só desses 2, tá? O primeiro episódio se intitula Hegemonia, parte 2, e o segundo episódio se intitula Núpcias Irreais, tá certo? O que acontece? O primeiro episódio ele é uma continuação, né, do último episódio da segunda temporada, né, que foi quando a tripulação da Enterprise finalmente encontra os Gorns, né? Os Gorns ali, eles meio que atacaram o planeta, blindaram o planeta, mantiveram a população humana do planeta de refém, coisa e tal, né? E a Enterprise estava tentando romper essa barreira, né, que os Gorns colocaram, né? E eles conseguiram mandar um grupo avançado e encontraram até o Sr. Scott, que é um Sr. Scott mais um cara de Chekhov, né? Eu fiz uma resenha dessa primeira parte lá na minha playlist de Strange New Worlds temporada 2, né? Só vocês procurarem lá que tá esse vídeo lá, né? E aí o que acontece? Os Gorns acabaram fazendo, a Enterprise consegue, né, se comunicar com a Federação, esse negócio todo, né? Mas os Gorns pegaram, né, esses colonos de reféns, né? E para piorar a situação, eles ainda inocularam, né, uns Gornzinhos, né, na namorada do Capitão Pike, né, no caso, né? Então, quer dizer, você vai ter essa situação, um grupo avançado junto com esses reféns, né, no caso, esses colonos reféns, né, dentro da nave Gorn, né? Sendo devorados pela nave Gorn. Eles estavam lá para ser devorados, né, pelos Gorns lá, estavam cercados lá de uma meleca toda lá, né? A namorada lá do Capitão Pike precisando sofrer uma intervenção cirúrgica, né, para tirar os Gornzinhos de dentro dela, né? Aí você vai ter uma participação da enfermeira Chapel, né, e do Spock tentando fazer isso, né? E a Enterprise indo atrás, né, da nave Gorn, que depois que a Enterprise quebra lá a barreira lá dos Gorns lá, né, do Paranauê todo lá que os Gorns colocaram, né? Os Gorns vão embora, a Enterprise vai atrás, né? E a Enterprise tem que fazer alguma coisa para deter aqueles Gorns lá todinhos, né? Então você vai ter 3 histórias nesse primeiro episódio dessa terceira temporada aí, né? E aí o que acontece? Qual seria a história mais interessante dessas 3 no final das contas? Eu acho que foi justamente a coisa da Enterprise tentar ir atrás desses Gorns, né? E descobrir que eles ficam num estado de hibernação dentro de uma estrela binária, né? O grande problema dessa história A, né? Que você vai ter uma história A, B e C, né? No caso, tá? O grande problema dessa história A é que você vai ter uma quantidade assim de Technobabbles que eles ficam vomitando em cima do espectador, e é uma quantidade muito estúpida de informação. Os roteiristas, né, dessas séries novas, eles não conseguem meio que equilibrar as coisas, né? Ou eles fazem uma coisa muito voltada para o melodrama, onde a ficção científica desaparece completamente, ou eles vão ali alimentar a ficção científica colocando muita technobabble, muito diálogo, de uma forma extremamente exagerada, que às vezes nem o espectador consegue acompanhar tudo aquilo, né? Eu pelo menos não consigo acompanhar. De repente tem gente que consegue acompanhar, né? E aí nessa história A, né, que eu vou chamar de história A, que é a Enterprise indo atrás dos Gorns, né? Houve essas Technobabbles em demasia, em exagero, né? E aí foi feita toda uma coisa ali para a Enterprise ficar entre as 2 estrelas, né? Para ela brilhar, para atrair, né,
os Gorns para aquela Enterprise ali que estava iluminada. Uma Enterprise iluminada no meio de dois sóis, ela fica mais iluminada que os dois sóis, né? Um negócio meio estranho, né? Que essas duas estrelas, né, que fazem parte desse sistema binário, né? E aí você vai ter mil explicações. Os Gorns, por exemplo, não estavam vendo a Enterprise, aí ele vai atrair os Gorns, coisa e tal, né? E aí vai levar os Gorns novamente para um estado de hibernação. Eles estavam indo atacar a Federação, né? E aí quando a Enterprise fica toda brilhante lá, os Gorns voltam, né? E vão para esse estado de hibernação depois daquela torrente de Technobabbles, né? Que foram faladas ali para colocar isso. Quer dizer, foi um pretexto para deixar os Gorns adormecidos lá, né? E eles só reaparecerem no episódio lá do Kirk, né? Do Arena lá do Kirk, né? No caso, né? Se bem que, né, a nossa Ortegas, né? Ela acaba vendo um Gorn no final, como se ela tivesse meio que possuída por um Gorn desses aí, né? No caso, né? E de repente essa história do Gorn ainda vai continuar de algum jeito, né? Mas se tentou encaixar no cone, né, no cânone, né, esse sumiço dos Gorns, né, botando eles num estado de hibernação. Vamos ver o que os escritores vão fazer, os roteiristas vão fazer com essa coisa dos Gorns nos próximos episódios, né? Até porque parece que tem um Gorn lá infernizando a vida da Ortegas lá no caso, né? Você vai ter essa história, né, do grupo avançado junto com os reféns dentro da nave Gorn, que eles têm que ficar lá dando 1000 tiros nos Gorns lá, né, para aparecer os Gorns bem feiozinhos, né, uma coisa bem gore mesmo, com muita meleca, com muito sangue, coisa e tal. Vai ser a parte lá de tiroteio e de tiro, porrada e bomba do episódio, né? Então você vai ter o núcleo de ficção científica, que é o da Enterprise indo atrás dos Gorns. Você vai ter o núcleo de tiro, porrada e bomba, né, que é dentro da nave Gorn, né? E você vai ter a desgraça do núcleo de melodrama excessivo, onde você vê novamente lá o Spock e a Chapel fazendo um baita de um DR enquanto tentam salvar a namorada do Capitão Pike. Então, quer dizer, eles não abandonam esse negócio de fazer uma série extremamente melodramática. Eu não sei o que esse povo tem na cabeça, né? Eles carregam muito nas tintas disso, e aí eles avacalham pra cima e pra baixo o personagem do Spock, porque o Spock tá lá apaixonadíssimo pela Chapel, e a Chapel não tá dando a menor ideia pra ele, quando na série clássica era justamente o contrário. Era o Spock que não dava ideia para ela e ela ficava atrás dele o tempo todo, né? Sei lá, de repente, né, essas dores emocionais, essas dores de cotovelo, essas dores de corno mesmo, né, que o Spock tá tendo aí, né, vão até justificar, né, o grau dele ser tão refratário com relação a Chapel, né, na série clássica. A ideia, de repente, é encaixar isso, né? Ele fica atrás da Chapel lá que nem um cachorrinho, a Chapel fica lá rechaçando ele e chorando também. Eu não entendo isso, mas tudo bem, né? Mas é para tentar encaixar no cânone. Por isso que o Spock depois vai ficar tão frio contra ela na série clássica. Pelo menos é o que eu imagino, né, que esses roteiristas atuais estão fazendo. Eu imagino, né? E tá aí, gente. Talvez esse tenha sido, desses dois episódios, o melhor episódio, tá, gente? Desses dois primeiros episódios, porque ele vai fechar esse ciclo dos Gorns, né? Que era uma coisa que se estava esperando aparecer na série, né? No caso, né? E de repente foi até um bom desfecho, né? Pro último episódio da primeira temporada. Então esse teria sido, vamos dizer assim, o episódio menos pior, tá? Desses dois aí. Agora o segundo, gente, Núpcias Irreais, é até interessante. Eu não sei qual é o título original, tá? Porque o Núpcias Irreais seria um joguete de palavras, né? Perdão. Com relação àquele filme do Fred Astaire, né? Núpcias Reais, né? Que ele fica dançando no teto, coisa e tal, né? Que tem o Núpcias Reais, então esse seria o Núpcias Irreais, né? Mas por que isso? Vai ser um episódio, desculpem a tosse, tá? Mas eu acho que Strange New World sem tosse, acho que acaba não rolando, né? Porque a gente fica tossindo de nervoso, de repente, sei lá. Perdão, né? Tô tossindo que nem no último vídeo lá. Mas vai ser um episódio novamente em cima do Spock e da Chapel. Mais uma vez um episódio em cima do Spock e da Chapel, né? A Chapel, ela viaja, né? E arruma um namorado. Nesse namorado, inclusive, acho que era o marido dela na série clássica, né?
quando a Major Barrett começa a fazer a Chapel, naquele primeiro episódio que a Major Barrett começa a fazer a Chapel, né? E ela traz o cara, entendeu? Pra Enterprise e pro Spock ficar lá, né? Com aquela dor de corno desgraçada lá, né? Aí o Spock, ele vai tomar uma bebida num bar lá, e um bartender lá oferece uma bebida pra ele, né? E aí ele vai dormir, quando ele acorda com a Chapel do lado dele, né? Vamos nos casar, coisa e tal, né? E aí o namorado dela mesmo é que tá lá com dor de corno, quer dizer, a coisa inverte completamente, né? E aí o que vai acontecer? Lembrando sempre que eu tô dando spoilers aqui, é dar com pau, tá, gente? O que vai acontecer? Né? O único cara que percebe, né, que aquilo tudo é uma ilusão, que aquilo tudo tá fora do real, que houve uma alteração da realidade ali, né, é o cara que tomou lá o chifre da Chapel lá pra ficar com o Spock, né, no caso, né, e o Spock e a Chapel iam casar, estavam lá de compromisso assinado, tudo, coisa e tal, né, perdão, e aí o que acontece, né, esse cara, né, que é o antigo namorado da Chapel, vai falar com o Spock, né, aí ele acaba irritando o Spock dá uma porrada na cara dele, o cara desmaia, né? Só que quando o Spock, ele tem aquela liberação de adrenalina, né? Perdão, gente, ele começa a perceber, né, que tá acontecendo alguma coisa de errado ali mesmo, né? E aí ele percebe que ele tá numa realidade alternativa. E aí tanto o Spock quanto o namorado da Chapel, tá, vão começar a tentar dissuadir a tripulação da Enterprise de que aquilo é uma realidade alternativa, só que ninguém aceita aquilo. O grande detalhe nessa história aí é que o bartender, né, que deu a bebida lá pro Spock, ele é filho perdão, gente, de uma raça alienígena, né, superior, aquele negócio todo, né, lembra muito o Estranho Charlie, lembra muito o Trelane. Nessa história já não é novidade, né, de você ter uma entidade alienígena infantil, super evoluída, super desenvolvida, fazendo a tripulação da Enterprise de joguete, né, isso daí é claro em referências, né, você vê referências disso na série clássica Dá com Pau, né? E você começa a estranhar, por quê? Porque todo mundo chamou esse bartender de andoriano, mas de andoriano ele não tem absolutamente nada. Então já tem alguma coisa esquisita ali, né? Nessa terminologia dele ser chamado de andoriano, né? No final das contas, né? E aí a coisa vai se processando, né? E aí, na hora do casamento, né? Na hora deles celebrarem as bodas, né? O Spock faz todo um discurso, né? Que era baseado no discurso do namorado da Chapel, né? Que acabou conquistando a Chapel, né? No caso, né? E aí a Chapel lembra que ela tá namorando o cara e não namorando o Spock. E aí a farsa é desfeita. Os pais do alienígena vão buscar o alienígena, levam o alienígena embora. E o episódio termina como? Com a Chapel lá com o namorado dela e o Spock lá com dor de corno de novo. Gente, é uma tristeza esse negócio. Sinceramente, esse negócio de Spock ser ex, de Spock tá lá com dor de corno lá porque a Chapel largou ele, coisa e tal. Gente, isso é uma esculhambação com um personagem fodida, sabe? E eu, sinceramente, não suporto isso. Eu tava achando que o primeiro episódio tava fraco, cara, mas ele melhorou pra cacete, entendeu? Depois que eu vi o segundo, cara, episódio. É de uma tristeza, entendeu? Então, sabe, essa segunda temporada, eu vou dizer pra vocês, cara, essa terceira temporada, eu vou dizer pra vocês, no meu ver, tá, na minha concepção, teve gente que gostou do episódio, coisa e tal, respeito, tudo bem, mas eu acho que ela começou muito mal, né? O episódio lá dos Gorns, o primeiro episódio, ele foi um desfecho da segunda temporada, que já foi uma temporada meio que irregular, que teve altos e baixos, né? O primeiro episódio vai ser o desfecho da segunda temporada, legal, um episódio legalzinho, coisa e tal, 3 histórias lá no episódio, com seus probleminhas, coisa e tal. Mas esse segundo episódio foi uma tristeza, gente, realmente foi uma tristeza, sabe? E ele vai ter aquela coisa de tentar ser engraçado, vai ter aquela coisa do melodrama, quer dizer, uma ficção científica praticamente zero. Enquanto esse que é o grande problema, quando a ficção científica é mencionada no episódio, eles atocham Tecnobabble no espectador, mas atocham, que tem hora que você não consegue nem acompanhar o diálogo deles, você tem que voltar o filme para ficar
Vou voltar ao episódio para ler aquilo tudo de novo para você entender o que eles estão falando, né? No caso, né? Eu tive que fazer isso umas 3 ou 4 vezes ontem. Acho que eu tô ficando velho, burro, pode ser também, né? Mas o que acontece? É muita Tecnobabble demais, entendeu? E você sobrecarrega o espectador com aquelas Tecnobabbles para a série ficar com cara de ficção científica. Não precisa, gente. Faz uma Tecnobabblezinha só, pouquinha. Não precisa carregar nas tintas da Tecnobabble, não. Você pode fazer uma Tecnobabble, mas com Tecnobabble com moderação. Sabe qual é, né? Beba com moderação. Tecnobabble com moderação. Vai ficar legal. Não vai, entendeu? Não precisa exagerar tanto. Porque o que acontece? Tem horas que eles largam completamente a ficção científica, caem nesse melodrama, nessas DRs intermináveis, né? Que deixam a série um saco, entendeu? Que deixam a série um saco. E aí eles tentam contrabalançar isso, né, pra conquistar os fãs antigos, tacando Tecnobabble neles depois. Porra! Arruma um meio termo aí, cara. Você pode falar um pouco de melodrama. Você quer falar de melodrama? Fala, mas não precisa exagerar também. Você quer falar de Tecnobabble? Fala, mas não precisa exagerar também, cara. Ou é 8 ou 80. O pessoal que tá escrevendo essas séries tá assim. 8 pra lá, 80 pra cá, entendeu? Melodrama demais pra cá, Tecnobabble demais pra lá, dá uma, sabe? Tipo assim, dá uma equilibrada na parada, que de repente a série dá uma melhorada, porque do jeito que tá, gente, tá muito exagerado e tá ficando cansativo pra quem gosta de ficção científica e irritante, entendeu? Pra quem não gosta de DR, entendeu? Então, pelo amor de Deus, vamos dar uma, sei lá, porque a gente sempre tem a referência, né, da Star Trek antiga na cabeça, da série, das séries e episódios antigos, né, e você começa a fazer essa comparação, já é uma covardia com as séries novas, né, mas ainda assim, elas estão mal escritas, gente, elas estão, isso é um problema de continuidade de roteiro, você ir demais para um gênero e largar completamente de mão o outro, e depois ir demais para um outro gênero e largar de Faz uma coisa equilibrada, gente. Vamos usar a cachola para escrever, vamos usar a cabeça para escrever, pelo amor de Deus, porque o negócio tá complicado desse jeito, entendeu? Eu vou continuar assistindo, né? Eu sou fã de Jornada nas Estrelas, tenho bonecos aqui em casa de Jornada nas Estrelas, naves espaciais, coisa e tal. Eu sou fã de Star Trek, mas porra, tá difícil, meu maluco, de assistir. Vou assistir e vou fazer review dos episódios todinhos, como eu sempre faço, gente. Se pintar alguma coisa legal, eu vou elogiar. Agora, até agora, não pintou muita coisa legal, não, nesses 2 primeiros episódios. Realmente foi um negócio pesado. Foi um saco, realmente, esses 2 primeiros episódios. Enfim, vamos ver o que vem por aí, tá? Tá certo, e sem falar, né, que aquele senhor Scott ainda se juntou com aquela velhinha lá, trambiqueira lá, que tá na Enterprise também, né, que era um alívio cômico, e eles botaram o Scott como alívio cômico junto com aquela mulher, cara. Ai, meu Deus! Sabe, é ruim. É ruim a parada. E ainda o senhor Scott que não gostava de beber. Olha que loucura isso, cara. Olha que loucura isso, entendeu? Acho que quem tá bêbado são os caras que estão escrevendo esse roteiro. Mas tudo bem, cara. Deixa quieto, deixa quieto. Estão cagando no personagem da série clássica de novo. Mais uma vez, né? Como se não basta humilhar o Spock, agora estão começando a humilhar o senhor Scott também, né? No caso, né? Então, sabe, né? Pelo menos eles não fazem isso com o Dr. Mibenga, né? Quer dizer, nem tanto, né? De vez em quando eles também dão uma esculachadinha nele também. Mas é isso, gente. É isso aí, tá? Infelizmente eu não tenho muito o que falar de bom nesses 2 primeiros episódios, não. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos, né? Espero que alguma entidade iluminada lá do contínuo ilumine a cabeça desses roteiristas e botem eles pra fazer coisa um pouco melhor, tá certo? Gente, vou ficando por aqui, né? Desejando vida longa e próspera hoje mais do que nunca, em defesa da integridade do personagem Spock, em defesa... Eu vou fazer até duas, ó, aqui, ó. Parece até aquele quadro que Leonardo Nimoy fez uma vez, lembra? Que tinha aquelas 2 mãos fazendo a saudação vulcana, que ele era fotógrafo, que ele gostava de fazer assim, entendeu? Vou até fazer hoje assim, para defender a integridade do seu Spock, né? E pensar que é o Ethan Peck, né? Gregory Peck, que tá tendo que o neto do Gregory Peck, que tem que ficar fazendo esse personagem super mal escrito. Tá bom, mas deixa quieto, gente. Deixa quieto, senão eu vou começar a chorar aqui, tá? Então, vida longa e próspera a todos. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Meu blog, né, que tá lá adormecido há 300 mil anos, mas ainda tá lá,
é o carloslose.blogspot.com.br. Estou botando tudo na descrição aqui, mas ainda continuo falando, não sei porquê, acho que eu sou meio ruim das ideias mesmo, né? E é isso aí, gente. A gente se encontra aí numa outra oportunidade. Um abração, fui, até a próxima. Someone once said space is dark and cold. Our job is to bring light, bring warmth, bring life to wherever we go. Is this a hit it situation? It's whatever kind of adventure we want it to be. This crew is a team, the finest Starfleet has to offer. Indeed. It's possible they don't know about us. They know about us. There is evil in this universe, as sure as there is good. The choices you make in that chair, they are yours to make and yours to live with. We await your orders, sir. You don't trust me with your best friend? You don't trust me with your baby brother. It's madness. We have to stop this invasion. Prepare all weapons. Get to the ship! We are going to find our way out of this together. It's 1 in 1,000 we get it done right or don't blow ourselves up along the way. I like those odds. We'll just turn it off before we blow up. Give me 5. Now, down low. Why would you do that? Because you are too slow. Spock. Christine. This is Dr. Corby, your fellowship director. Greetings, Dr. Corby. How are you? Call me Roger. I've heard a lot about you, Spock. Dr. Corby, I've read a considerable number of your papers on archaeological medicine. Actually, there aren't that many. There are 234. Is that not accurate? It's actually exactly how many there are. Wow. Is that the first edition of Salta Vantor? May I? This is incredible. The engravings alone must date back to... It is a gift for Christine. Well, welcome aboard, Dr. Corby. Will you be needing quarters? No. No, I'm taken care of. He is here to attend the Centennial Celebration with me. With you. Dr. Corby is my date.